Isso. Que a paz do Deus e esteja com vocês, não é isso? Salvo, né? Isso, paz. De hoje nós vai então fazer a terceira parte do assunto que nós vem conversando. Os elementos do universo universal. Aqui, filho. As outras duas foram sobre os elementos do universo universal real. Hoje nós vai falar dos elementos do universo universal ilusório. Elementos que existem no universo universal, mas de uma forma ilusória, não real. Antes a FIA tem as perguntas da semana que passou, não é isso? E depois, se vocês tiverem pergunta, pode fazer. E quando nós responder, começa então a falar dos elementos ilusórios. Tá certo? Boa noite a todos, queridos amigos. Nós temos aqui o que nós conseguimos salvar de perguntas da terça-feira passada. Do Alex Dantas. Finalmente posso compreender que eu devo apenas, entre aspas, escutar, mas sabendo que a mensagem é para o espírito que utiliza esse veículo chamado, mas que a mensagem é para o espírito que utiliza esse veículo chamado ser humano. Comente, por favor. É o que nós disse muitas vezes. Assista a vida. É o conselho do Krishna. Assista a vida, porque a vida não é para você. A vida é para o espírito. Zirinha 4. Pai Joaquim, nós somos um com Deus? Nós não, o espírito é. O espírito é um com Deus. Aliás, a unidade do espírito é que formam Deus, como nós vimos na semana que passou. Rob Go. A respeito dos seres extraterrestres que virão nos ajudar, eles virão não porque são bonzinhos, mas sim porque a nossa maneira de viver e nosso jeito de pensar aqui na Terra, na sua maioria, é tão negativo que atrapalha a evolução deles? Não, isso não tem nada a ver. Isso aí é ilusão pura. Nós vamos falar sobre extraterrestre hoje, aliás, nós vamos falar sobre Terra, né? E sobre extraterrestre. Anderson. Aqui eu não sei se ele fez um comentário ou se era uma pergunta. Somos a consequência e não a causa. Eu diria até que sim, você é a consequência da posição de um espírito. É o que é dito bem claro no livro dos espíritos. Se a vida humana é a consequência direta da posição do espírito antes da encarnação. Antônio Valdetário. Como se processam os jogos de loteria do ponto de vista da espiritualidade? Melhor dizendo, mais objetivamente, como são escolhidos determinados ganhadores? Aqui na matéria encaramos de muitas formas os jogos de loteria. Sob a ótica espiritual, qual a correta compreensão da Mega Sena, por exemplo? É um instrumento karmático. Ganha aquele que precisa e merece ganhar, não para ter, mas como prova para o espírito. Continuando a pergunta do Antônio. Jogo semanalmente um valor que não me faz nenhuma falta, é claro.
Sempre espero ganhar. Não tenho nenhum tipo de constrangimento por jogar na Mega Sena. Mas gostaria muito de saber quais as informações que o Pai Joaquim tem para nos dar sobre esse assunto, aparentemente banal, mas que envolve uma enorme parte da população. Acho que já foi respondido, né? Só para completar. Se você jogue. Não tem mal nenhum. Se você não joga, não jogue. Não tem mal nenhum. Bom, eu vou ler aqui a pergunta do Caio de Juran, que eu acho que é a primeira aqui da noite. Depois eu vou subir um pouquinho a tela. Você, espírito, que está consciente na mente coletiva unitária divina, poderia dizer qual o objetivo de Deus? Se todos têm o mesmo pensamento, então qual ou o que seria esse pensamento, esse objetivo, essa realidade? Eu não posso dizer qual é esse objetivo, qual é essa realidade. Por quê? Porque o pensamento do espírito não pode ser traduzido em palavras. O pensamento do espírito é o amar. É o amor. Amor não tem palavras. É amor. Então não há objetivo, há amor. Então não há de palavras para descrever o que o espírito pensa. Ao amar. Nós vamos falar sobre palavras hoje. Ainda Caio de Juran. Para que provas se todos temos o mesmo, entre aspas, pensamento? Existem espíritos fora dessa consciência coletiva? Não existe espírito fora da consciência coletiva. Por que provas? Para você poder ter a consciência do que está pensando, você é espírito. Porque o espírito que está vivendo essa ilusão não tem a consciência de si mesmo, como estando na unidade. Anderson, o que o senhor pode nos falar sobre esta passagem bíblica? Entre aspas, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Ainda não posso falar nada. E pele. Caio de Juran. Eu, espírito, posso interferir nesse planejamento coletivo da formação da realidade? O que gera esse pensamento coletivo? Da realidade real? Não, você não pode. E para começar, para você compreender, a primeira coisa que é irreal. Só um momento. J.R. Galego. Amar para quê? Não tem nenhum objetivo? Para que tudo isso, então? Você tá precisando vir aqui, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Só quem procura objetivo, para que, como, quando, onde, é o ser humano. No universo não há objetivos, há realidades. E a realidade acontece por acontecer. Ela não acontece para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Ela acontece. Só isso. Acabaram as perguntas, eu desci, vocês estão loucos assim, que nem sabe o que perguntar, é? Então vamos começar a falar. A partir do momento que eu determino o que é real, eu posso compreender o que não é real. E o que não é real, ou seja, o que é ilusório? Tudo aquilo que não está na realidade real. Na realidade real existe o espírito, o que é o amante, o amor e o universo, o Deus, a união, o conjunto de espíritos amando. Fora isso, qualquer coisa é ilusão.
tudo que não seja espírito amando é ilusão. Porque no universo universal real só existe o amante, o amor e a coletividade que se funde num só, que é um só. Cada um é a coletividade. Então essa é a primeira coisinha que nós vamos dizer assim, estabelece. Qualquer coisa que não seja o amante amando, em consonância com todos, de tal forma que ele se agrega num só, é ilusão. Agora, essa ilusão, este Maia, vocês, por causa do ensinamento de Krishna, aplicam apenas ao mundo de vocês. Mas não. Tudo de que não for amante amando em consonância com todos, é ilusão. Se, por exemplo, você ouve um espírito falar que vai agir floresta de Ossócio, não existe floresta de Ossócio no universo. Aliás, não existe Ossócio. Aliás, não existe o espírito para ir. Porque no universo não se vai. Você está e é o universo. Então apenas o amante, o amor, é a coletividade que se funde num só, é real. Se todo esto é uma ilusão, todo esto é maia, todo esto são apenas formas de ver a realidade. Não hesitem. Não importa a que nível se esteja falando. Não importa o que se esteja dizendo. Cidade espiritual, Umbal, Vale dos Suicidas, aticidado, isso, aquilo, nada. Porque no universo que é uno, único e itável, só pode existir uma coisa. Não pode existir duas, três, quatro. Porque senão não é uno, não é único. Então este é o primeiro detalhe dentro dos elementos do universo universal na sua realidade ilusória. Tudo que não for realidade real é ilusão. Agora eu falei pro moço que nós aí ia começar a falar e ia dizer bem calo, logo de cala. Qual a primeira coisa que é ilusão? Qual a primeira coisa que nós precisamos detectar como ilusão? A partir do momento que nós tem a consciência do que é o universo universal na sua realidade real. Não sei se vocês lembram, eu disse que todos os espíritos se fundem em um só, porque todos pensam ou pensar entre apa a mesma coisa. E por isso, o universo é cada espírito. A partir do momento que o universo é cada espírito, a primeira coisinha que tem que ser chamada de ilusão
é a existência do eu. Não importa a que você se refira no universo. Quando você fala eu, você está vivendo na ilusão. Quando você fala eu, você destruiu o universo universal real. Porque no universo universal real não há um eu. Ao todo que é um. Então esse é o primeiro grande detalhe que nós precisamos entender. Que tudo que não é real, que não está no universo universal real, é uma ilusão. E essa é a primeira coisa que é preciso anular. Ou melhor, a primeira coisa que é preciso se ter consciência de que só pertence ao universo universal ilusório é o eu. E tudo que seja decorrente de um eu, ou seja, de uma personalidade individual. Jeusai respondia aqui, o espírito é uma individualidade sem individualismo. Ou seja, o espírito é um eu sem eu. O espírito vivo no universo como o todo que ele é. Então esse é o primeiro elemento. E tudo aonde estiver, vamos dizer assim, envolvido ou envolvida uma personalidade individual, é ilusão. Você me pergunta sobre o planeta. O planeta é uma individualidade individual, é um planeta. Só existe no mundo da ilusão. Você me pergunta sobre você, o que você faz? Você é uma personalidade individual. Só existe no mundo da ilusão. Você me pergunta sobre o outro. É uma personalidade individual. Só existe no mundo da ilusão. Então, quando nós vai falar dos elementos ilusórios, a primeira coisa que nós precisamos é detectar o que é ilusão. Para aí sim, nós poder conversar sobre a ilusão. Então, que não adianta nada se nós querer conversar sobre a ilusão ou sobre a realidade do real a partir de ilusões. Então nós começamos o trabalho de hoje definindo isso. Tudo que tenha envolvido uma personalidade individual é para ser tratado na ilusão e não no mundo real. Ficou claro isso? Se tiver a pergunta. Thelma pergunta, se o vale do suicídio é ilusão, por que falam que se sofre tanto lá? Antes de mais nada, boa noite, Maria de Portugal. Se aqui é uma ilusão, por que vocês sofrem tanto aqui? Porque estão iludidos. Quem está lá está iludido. Por isso sofre. Só sofre ou tem prazer quem está iludido. Iludido com alguma coisa. Neis, sou criança nesse processo. Você fala e eu não entendo. E às vezes uma vírgula ou outra.
Gostaria de aprender com você como as crianças aprendem na escola, didaticamente e através de brincadeiras. Você tem alguma brincadeira legal para eu poder aprender tudo isso? Tenho. Brinque de viver, ao invés de querer viver como gente grande. Tire toda a responsabilidade, tire toda a coisa séria da vida, porque essa vida não tem nada de sério. Anderson, se todos somos um espírito, como nós podemos possuir uma individualidade sem personalidade? Não, individualidade sem individualismo, que é a personalidade, tá certo. Você não sabe como ser um sem ser eu. Esse é o problema. Então vocês só podem trabalhar o mundo material, nada no espiritual. Messias Aguiar, só eu existo? Se todos os outros egos só existem na minha mente, eu não existo para ninguém mais? Todos me veem como um fantasma também? Por favor, comente. Ainda não compreendi. Para cada um que conhece você, existe um você. Que não é o mesmo você que existe para você. Isso a nível de ego. Por exemplo, o marido e mulher. A mulher existe para o marido de uma forma diferente do que ela existe para ela mesma. Ela se acha uma coisa, o marido acha ela outra. São pessoas diferentes. É isso que eu estou querendo dizer. A pessoa que existe, só existe para si mesmo. Porque para os outros, ela é outra pessoa. Neis comenta, legal, tudo é bobagem. Eu não sou responsável por nada, tudo por conta do espírito, ele que se banque. Gostei. Na verdade, Inês, eu já comentei há um tempo atrás, nós somos empregados desse tal desse espírito, né? A gente trabalha para ele, sofre para ele, e ele está lá, sabe-se lá em que lugar do universo, numa boa. Empregado sem responsabilidade, né? Porque eu diria mais fácil marioneto. Porque se você, como sendo empregado, você ainda teria que você fazer, mas você não faz. Eu digo sempre que essa é mais uma opção de ensinamento, né? A gente não é obrigado a achar que realmente seja assim, porque eu já estou como galego, ficando biruta, já não achando mais nada. Vamos lá. Anderson pergunta, quem escolheu este ego? Eu mesmo ou foi um acordo divino? Este ego foi produzido por Deus a partir dos moldes que você deu para ele. Só para você entender, você disse ao Deus, ao universo, que você queria lutar contra a ganância. Para isso você precisava vir ganancioso. Agora foi o universo que decretou para em que sentido você teria ganância. Por exemplo, você tem ganância por dinheiro, você tem ganância por mulher, você tem ganância por bebida, você tem ganância por outras coisas. Você escolheu a ganância, mas aquilo pelo qual você é ganancioso foi colhido por Deus. Caio de Juran, esses moldes vêm da necessidade do espírito? Sim, este molde vem não digo da necessidade do espírito, mas da orientação que o espírito recebe. Vocês devem ter lido lá no livro do espírito que se fala que se estuda na erraticidade, não quando está encarnado. Então, quando você está na erraticidade, nós vamos falar sobre isso, é uma das ilusões, chega um mentor e diz para você, meu filho, pai, você é ganancioso, essa ganância é uma individualidade com individualismo, é um egoísmo, você precisa lutar contra isso. Aí você compreende isso, você quer lutar contra o egoísmo. Megadron.
Salve! No universo real, o espírito, em sua consciência primária, veio parar aqui nessa vida achando-se o humano. Foi por amor? Não existe nada melhor para o espírito fazer do que vivenciar atos. Primeiro que no universo universal não existe o espírito. Acabei de dizer, tudo que é individualidade, ou personalidade individual, o espírito, pertence ao mundo ilusório, não pertence ao universo. No universo não existe o espírito, existem os espíritos fundidos num só, de tal forma que um é todos. Então não existe o espírito no universo. Quanto a o universo ter coisa melhor, o espírito ter coisa melhor para fazer, eu vou dizer uma coisa para você. O espírito não tem coisas a fazer, ele só faz uma coisa, ama. Não existe mais nada a fazer. Ele só ama. Mais nada que isso. Então ele não tem nem o que escolher o que fazer. Ele só ama. Messias Aguiar, como o eu pode eliminar o próprio eu? Jamais. O eu não pode eliminar o eu. Quem vai eliminar não é eu, é o universo. Você é o espírito não elimina o eu. Recebe a eliminação do eu. Tudo vem de Deus. Nada é zelado pelo espírito. É por isso que eu sempre digo, a evolução espiritual vem de Deus. Ninguém consegue evoluir. Marco Marx, deixa ver se eu entendi. Se hoje eu consumo álcool em excesso, significa que o meu molde encarnou para combater esse excesso? Se você consome álcool em excesso, você não encarnou para combater esse excesso, mas para combater o se criticar porque bebe em excesso, ou para combater o prazer de beber em excesso. Não existe bebida, não existe excesso de bebida, não existe falta de bebida. Existe sim o mundo interior, pageliador, existe na realidade ilusória, não na realidade real. Mandaleiros, quem ensina o espírito quando desencarnado? O espírito, quando desencarnado, que precisa ser ensinado, está vivendo na ilusão, ainda está vivendo na ilusão, na realidade ilusória. Alguém da realidade ilusória. Assim como aqui, eu, realidade ilusória, e estou ensinando ao espírito, através de outra realidade ilusória a você, lá, alguma realidade ilusória, etiapa, paz ou aqui, ensina ao espírito. Estou procurando aqui uma pergunta nova. Megatron está pedindo desculpa se lhe ofendeu. Quando disse o espírito, se referia ao tudo, a Deus. Olha, Megatron, é difícil ofender Pai Joaquim. Não, moxa, não ofendeu não. Eu só fiz questão de deixar bem claro. Porque foi o que eu acabei de dizer. Nós ainda achamos que o universo é formado de espírito. Individualidade, personalidade com individualidade. No universo não existe espírito. Nenhum espírito vê espírito no universo. É isso que eu quis deixar bem claro. É só para nós de começar a raciocinar em outros termos. Esta história de espírito também é ilusão. Não existe espírito. Eu falei isso no início, todo mundo ficou doido. Agora fica claro. Por que não pode existir um espírito?
Porque o espírito é uma personalidade individual. E como no universo que é universal, que é o todo, pode existir personalidades individuais? Anderson pergunta, e para que a ilusão da existência do Sol e da Lua, da luz e das trevas? Faz parte do teatro, da programação deste mundo. Nós já vai falar disso agora há pouco. Galego, não existe espírito, não existe Deus, que raios existe então? Existe você, Galego. O amante e o amor, e a comunidade amando. Renato pergunta, eu, o ego, não tenho a fazer, falar ou pensar? Se tudo isso é ilusão, é melhor ao espírito que eu vegete? Eu, o ego, é a ilusão. É a ilusão, ele não é uma ilusão, ele é a ilusão. Então, se ele já é a própria ilusão, o que ele faz é a ilusão da ilusão. Quer dizer, você é uma ilusão, e você tem a ilusão de fazer. Vegetar, impossível, porque a ilusão não se autocomanda. Se vegetou, não foi você que colheu vegetar. Mandaleiros, escutei em outra palestra que o espírito está poluído. Por que ele se poluiu e como? Porque ele usou o amor em benefício próprio. É o exemplo da Eva, que quer ter o poder, quer saber o bem e o mal, que isso é um nível de Oxê, né? Aí que surge a poluição, é quando ele usa o amor em benefício próprio, e aí zela o individualismo. Além de ser uma personalidade individual, ele ainda é uma personalidade individual com individualismo. Tudo isso calo só no mundo ilusório. Marco Marx. Na realidade ilusória existe tudo, então. Posso voar? Posso atravessar paredes sem quebrar os ossos do marionete que veste o espírito? Tecnicamente sim, nós já vamos falar disso. Thelma, se espírito não vê espírito no universo, ele vê o quê? Nada, ele não tem olho. Marco Marx. A realidade ilusória produz efeitos alucinógenos. Vemos colônias espirituais de noite, fantasmas na nossa casa, OVNIs e alguma coisa aqui que eu não sei ler. Não, a realidade ilusória não produz isso. Isso tudo é a realidade ilusória. Isso não é produto da realidade ilusória. Isso é a realidade ilusória. E a moça que me perguntou o que o espírito vê. Você já está procurando uma personalidade individual. Algo para ser visto. E no universo onde não há individualidade, como pode haver uma coisa a ser vista? Galego, essa será a resposta para tudo daqui para frente. O amor, o amante, e um agindo sobre o outro sempre, certo? Errado. Vocês sempre querem saber com antecedência. Fia, se tiver a pergunta, depois você faz. Galego, essa será a resposta para tudo daqui para frente. O amor, o amante, e um agindo sobre o outro sempre, certo? Errado. Então, e uma não se mitula na outra. Então você tem diversas, que nós enumerou 6, realidades ilusórias. Realidades que existem para o espírito, para o ser que está vivendo a ilusão daquela faça.
mas que não existem para outros. Este é o segundo grande detalhe da realidade ilusória. Primeiro, tudo que não é amante, amor e coletividade espiritual não existe. Segundo, tudo que existe na realidade virtual ou realidade ilusória existem faces que não se mitulam. Ou seja, que não, onde você não pode ter acesso a essas aonde cada um de uma realidade não consegue ter acesso a outra. Isso precisa ficar bem claro. Se vocês não podem ver espíritos, porque a ideia do espírito liberto da carne pertence a uma realidade que não existe para vocês. Quando você, uma das realidades ilusórias a que nós chamamos sétimo plano de consciência, vê um espírito, você não está vendo o espírito. A realidade ilusória da sétima consciência está sendo ver o espírito. A ilusão é ver o espírito. Achar que viu o espírito. Não existe o espírito de Cheta que vem aqui. Porque o espírito que vivo na Cheta. Isso precisa ficar muito claro. Para nós entrar na outra fase. Primeira coisa. Tudo que não existe na realidade real é ilusão. Tudo que é ilusão existe em planos diferenciados, ou seja, em realidades diferenciadas. E uma realidade não se interliga com a outra. Ficou claro isso? Se tiverem a pergunta, por favor, façam, e aí nós vai para a terceira coisa que eu preciso dizer hoje. Zirinha pergunta. Cadê você, Zirinha? Sumiu aqui na minha tela. Espera um pouquinho. Deixa eu abaixar aqui. Falar nisso, Zirinha, nós no início, não sei se você já estava, respondemos a sua pergunta da semana passada. Zirinha, então somos vivências da consciência de Deus? Eu não diria vivências, são ilusões criadas pela consciência de Deus. Você, ser humano, é uma ilusão criada pela consciência de Deus. Não é vivência, porque Deus não está vivendo você. Marco Marques pergunta, em que nível ilusório nós estamos? Nós estamos. E você, Pai Joaquim? Moço, você não está em nível ilusório nenhum, você é uma ilusão. Eu, o espírito. Não, não existe eu, o espírito. Eu, o espírito é outra ilusão. É essas coisas que eu estou querendo deixar bem claro. Você é uma ilusão. Viva a sua ilusão. Nós já vai chegar neste ponto. MG Couto. Eu entendo que Deus se manifesta pelo plano ilusório no universo real, já que o espírito não vê, não sente e outras coisas. Eu, desencarnado, não poderei sentir, por exemplo, a brisa, a chuva e outras coisas do plano ilusório, certo? Nem existe ela para você sentir.
Elas são ilusões. Se elas pertencem ao plano ilusório, são ilusões. Renato, esta realidade ilusória vai se tornando menos ilusória à medida que acontece o desprendimento de consciências, ou então a segunda consciência ainda é total ilusão e só torna-se real na primeira consciência? Só vai se tornar real na primeira, com certeza. Agora, essa história de se tornando menos real, menos ilusório, é uma ilusão. Porque pertence a este mundo. Tudo que está na face da ilusão é a ilusão. Então, se durante a ilusão você tem a ilusão de estar se tornando menos ilusório, essa ilusão é uma ilusão. Mas, Joaquim, aquela questão que nós estudamos das 7 consciências, isso também é uma ilusão? Sim. Sim, também é uma ilusão. Que o espírito precisa dessa ilusão para quê? Para até ele cegar a realidade real. Ele e todos os espíritos. E ele descendo de Xelele. Megadron, nós retornaremos à realidade do universo? Esse é o nosso objetivo? Sim, na hora que você chegar na realidade do universo, você deixa de ser nós. Você passa a ser o próprio universo, como nós falamos semana passada. Nós ainda é uma individualidade com uma personalidade com individualismo, hein? Caio Duran. Para trocarmos de realidade, é necessário trocarmos de, entre aspas, corpo ou morrermos para essa realidade? Você é a ilusão, você não vai tocar de realidade. Desculpe, tem a continuação, ou isso é apenas consciencial? Você não vai tocar de realidade, você é a ilusão. Você não pode ser outra coisa a não ser o que você é. P. Júnior. Como podemos ser ilusão, Pai Joaquim, se somos todos um só com Deus? Ilusão é o plano onde vivemos. Veja, você não é um com Deus. Você já disse nós e Deus, você já é dois. Um com Deus não sabe que ele é um e Deus é outro. Ele não é Deus, mas também não é ele e Deus. Você acha que é um com Deus, mas você não é. Anderson, tenho a impressão de que tudo isso é uma preparação para a morte, é isso? Mas é só morrendo que se chega ao reino do céu. Renato, se todos os degraus da evolução espiritual são ilusão, o que difere o primeiro degrau do último anterior à realidade? O que me separa de Cristo evolutivamente falando? O tipo de ilusão. Cristo está vivendo outra ilusão. Você está vivendo outra. Cristo está vivendo uma ilusão. Você está vivendo outra. Marco Marques pergunta, e os planetas? E os ETs? E as marcas nas plantações? Tudo isso pertence a essa ilusão. Como eu disse, tudo que está nesta ilusão, ou seja, ao seu nível de consciência, pertence a essa ilusão. É uma ilusão. Não há planeta, não há extraterrestre, não há nada. Porque no universo não tem nem lugar. Mas para quê? O mesmo objetivo. Levá-lo o espírito a abandoná-lo o individualismo, abandoná-lo o eu. P. Júnior, tenho que discordar de você, Pai Joaquim. Somos um só com Deus, não somos separados. As religiões é que colocaram na mente das pessoas que somos separados de Deus. E no final, somos um só com o Criador. Tá certo. É sua opinião. Mas não é isso mesmo que você fala? A filha está perguntando, mas não é isso mesmo que você fala?
Sim, eu falo que o espírito é um com Deus, não ele. Não o ser humano. O ser humano não é um nem com o seu filho. Porque na hora que o filho contalia ele, ele briga com o filho. Que de lá com Deus. O ser humano é um com ele mesmo só. Porque é egoísta. É individualista. Quer partir. Primeiro antes de tudo. Renato, o que é evolução espiritual então, se todos os degraus são ilusão de igual teor? Isto é dualidade, o real e a ilusão. Não existem níveis de evolução. Não existe nível de evolução, e toda ilusão é ilusão. E eu não de... Como é que ele falou, filha? O que é evolução espiritual então, se todos os degraus são ilusão de igual teor? Isto é dualidade. Eu não falei de igual teor. Eu falei que são ilusões. Sim, isso é dualidade. Todo mundo ilusório é dual. Não existe mundo ilusório que não seja dual. Todo o universo, o universal ilusório, é dual. Não se tem outra forma de ser. Agora, deixa eu então falar uma coisa importante. A consciência de que você só pode viver o seu mundo. Chamo de... Se você está dentro de uma falsa ilusão, eu estou usando palavra de vocês, por favor, não achem que tem falsa separada, isso, não existe isso no universo real, tudo isso está dentro da ilusão, tudo isso é amor. Mas se você está dentro de uma farsa, secado, não pode sair dela. O que você precisa fazer? Viver a farsa que você tem para viver. Sabe, parar de se preocupar com o espírito. Parar de se preocupar com evolução espiritual. Parar de se preocupar com o que é o universo. Se o espírito da verdade deixa isso muito, muito caro. Quando Kardec pergunta sobre a busca de querer saber quem é Deus, ele diz, vocês não vão lograr êxito nessa busca. E pior, isso vai levar vocês por um labirinto que nunca terá saída. E que só vai atrapalhar o que você pode fazer. Filhos, de toda essa conversa sobre o universo universal, tem como finalidade dizer uma coisa a vocês. O universo universal para vocês é a sua vida. Você só tem a sua vida para viver. Tudo é ilusão, tudo vai acontecer como tiver que acontecer. Mas é só isso que você tem. Você não tem a vida do seu filho, a vida da sua mulher, a vida do seu marido, a vida do seu vizinho para viver. Que de lá a vida do espírito. Você só tem a sua própria vida para viver. Por isso, ao invés de ficar se preocupado e querer saber se é isso, se é aquilo, como é, como não é, como deixa de ser, como pode ser, consciente-se em viver a sua vida. Consciente-se em viver a vida que você tem, porque essa é a sua ilusão. Essa é a ilusão que é você. Consciente-se em estar bem com você mesmo. Não consciente-se em buscar cultura, não consciente-se em querer saber. Consciente-se de estar em paz com você.
E para isso, elimine tudo aquilo que não lhe dá paz. Sabe, se tal preocupação tira a sua paz, lute para libertar-se da preocupação. Como é essa luta? A filha está perguntando como é essa luta. Dentro da realidade de vocês. Como é que você acha que você faz alguma coisa, minha filha? Pensando, agindo sobre pensamento? Faça isso. Você acha que você viu alguma coisa e tomou uma decisão? Haja desse jeito para tomar a decisão de afastar a preocupação. Não, mas e Deus vai me dar? Isso não pertence à sua ilusão. Isso não faz parte do universo de vocês. Viva a vida que você tem. Se você acha que você está me ouvindo, está compreendendo, viva isso que você tem, a sua ilusão de achar que está compreendendo. Se você acha que você pensa alguma coisa sobre o outro e que você pode usar o seu pensamento, pense de uma forma diferente que você pensa hoje, agindo sobre o seu pensamento. O problema é que vocês estão querendo viver no mundo eterno, as outras pessoas, as outras coisas, o ensinamento, Deus. Então, enquecendo de agir por sobre vocês. Claro, tudo isso só vai acontecer se Deus fizer acontecer, mas essa ideia de Deus fazer acontecer não pertence ao mundo de vocês. Jogue ela fora. Ou melhor, a utilize quando for para manter sua paz. Por exemplo, quando você não conseguir vencer alguma coisa, diga, foi Deus que não me fez vencer. Então deixa pra lá, eu não vou me culpar, eu não vou me acusar. Essa é a grande conclusão do universo universal na realidade humana, na lógica humana. Não acabou. Eu pensei que você fosse pegar. Tudo isso que nós falou aqui neste dia todos, filhos, não pertence à ilusão de vocês, não faz parte do mundo de vocês, o universo, o espírito, os guias espiritual, os mentores, nada disso faz parte. O universo universal de cada ser humano é ele mesmo, é a vida dele. É o trabalho mental e sentimental dele. O moço que vem aqui já está, vamos dizer assim, fazendo pergunta, mas eu no primeiro dia disse a ele, eu vou cegar a isso. Tudo isso é para lhe mostrar que o universo, todo o universo, que você pode conhecer, que você pode viver, está dentro de você. Então me queixa essa boca de externa, e queixa de querer saber, e queixa de ver se está certo ou se está errado, se pode mudar isso, se pode mudar aquilo. Viva para dentro, viva para você, porque o seu universo é você. O único universo que existe para você é você. É o seu pensamento, é o seu sentimento, são suas percepções. Tudo isso é ilusão para o universo real? É, mas o universo real é uma ilusão para vocês. Ilusão da qual vocês nunca vão cegar. Quem vai cegar é o espírito. Aliás, quando cegar, não será mais o espírito. Será um fundido ao todo. E deixará de ser alguém, alguma coisa. Então, filhos, acho que este trabalho fica marca muito importante, exatamente para dizer isso para vocês. Para você não existe universo, para você não existe espírito, para você não existe o outro lado da rua, enquanto você não estiver lá. Para você só existe o aqui e agora, aquilo que você está vivendo aqui.
Este é o seu universo. E queixam a boca sobre qualquer outra coisa. Estejam concentrados no aqui e agora, porque o aqui e agora é o seu universo universal. Fora do aqui e agora, para você não existe nada. Não existe o que está do outro lado da parede. Que de lá o Etateete, os outros planetas, e como é a vida, e queixam isso. Isso vai prender vocês num labirinto do qual vocês nunca vão sair, porque não tem condição de uma faça de ilusão penetrar na outra. Abandone toda essa luta, toda essa briga, toda essa procura. E concentre-se em você, no aqui e agora. Não com o egoísmo para querer vencer, para querer ganhar, mas concentre-se no você, no aqui e agora seu, para lutar contra você mesmo, já que você acredita que pode, para que você seja feliz com você, no aqui e agora. Se tiver a pergunta, Pai Joaquim, essa pergunta do Marco Marques me interessa, porque eu pessoalmente já, na minha juventude, né, eu presenciei a visita de vários OVNIs. Isso foi para nada ou foi para formar sei lá, o que eu sou agora? Você é o resultado de tudo que viveu até hoje. Então isso teve uma parcela. Você sabe dizer isso agora? O que isso fez em você? Na época? Não. Você é o resultado de tudo que você viveu até hoje. O que essa vivência causou em você que traz até hoje? Sim. Então você ainda não sabe. E pele. Vai ter a hora de saber. É isso que eu estou querendo dizer. Vocês se pedem querendo saber coisas do passado ou do futuro e não estão no aqui e agora. Megadron, a desconstrução que você nos ajuda a realizar em nossas ilusões já está de tal forma que não consigo formular a pergunta porque as palavras já são poucas para expressar o que quero dizer. Obrigado. Glória a Deus. Nós é que agradecemos, Megadron. Agora um grande detalhe. Essa desconstrução só tem uma coisa. Só tem um objetivo. Sabe qual é, minha filha? Levar você a estar em paz com você mesmo. Se você desconstrói o mundo, que é o que lhe causa prazer e dor, você alcança a paz. Então, sempre eu agir no universo de cada um, levando ensinamentos para desconstruir a fonte do prazer e da dor. Nunca tentei picar nada. Nunca quis revelar segredos nenhum. Sempre tive como objetivo levar instrumentos para você desmantelar a realidade que lhe causa prazer e dor, que lhe tira da paz. Sempre dentro da ilusão toda, sempre foi isso. Rob Go. Essa coisa da dualidade nesse mundo que é uma ilusão só existe aqui na Terra? Para você só existe a Terra. Por que a preocupação com os outros mundos? Viva a sua realidade, viva o seu universo e queixe os outros. Eles não interferem em nada, eles não existem para você, porque o seu universo é você. E no seu universo existe. Nos outros,
Deixe cada um tomar conta do seu universo. Zirinha, conforme vamos evoluindo, vamos vivenciando ilusões referentes a essa evolução até a eternidade? Não, uma ilusão não interfere na outra. Marco Marques, existem outras pessoas que, entre aspas, recebem espíritos para transmitir mensagens. Algumas pessoas identificam esses espíritos como ETs, o que acredito ser a mesma coisa, apesar da linguagem regional que se torna diferente para melhor compreensão. Para melhor compreensão das pessoas daquela região. As manifestações aleatórias que acontecem todos os dias fazem parte dessa tomada de consciência programada por todos nós coletivamente antes de nossa encarnação? Não, fazem parte do universo daquelas pessoas que estão servindo como médium, fazem parte daquela ilusão, daquele universo de que quem está tomando informações. Você não vive a pé programachão. Você acredita que você constrói. Pé programação não pertence ao seu mundo. Pode pertencer sim, como informação para você retirar as fontes de prazer e dor, ou seja, as posse-passão. Zirinha, então temos que ser honestos com nós mesmos, com as nossas preocupações ilusórias, tentando manter uma certa distância intencional? Se for lixo que você fizer, sim. Agora, se não for, você tem que estar também afastado da culpa de não ser. Não programe nada. Viva cada universo, cada aqui e agora, cada momento, sem programação. Como diria o Krishna, o verdadeiro sábio não tem nenhum pote para guardar sua comida. Ele não tem lembranças, ele não sabe de nada. MG Couto, não consigo ver o espírito no todo, sem essa ilusão que vivenciamos hoje, seja a forma que for. Claro que você não consegue, porque você é você. Viva você! E que esse espírito, você não vai entender espírito, você não vai entender o universo universal. Isso não pertence a você. O seu universo é o seu mundo, a sua vida. O seu mundo como sua vida, não o seu planeta, não os outros povos, a sua vida. Viva isso e esqueça o Eto. Thelma, já existe algum espírito fundido ao todo, entre parênteses, Deus? Não, não existe nenhum espírito fundido ao todo, Deus. Concorda com isso? Se não existe, como é que existe espírito? Como é que existe todo? Como é que existe a ilusão? Não existe, na verdade, o que não existe é espírito fora deste todo. Porque se houver espírito fora deste todo, há outro todo. Quer dizer, teremos dois universos. Só existe o amante, o amor e o espírito fundido ao todo. Mas isso não pertence ao seu mundo. Não se preocupe com isso. Viva a sua vida. Estou me lembrando agora, Pai Joaquim, da história da massa do bolo. O universo seria, ou todo, ou Deus, sei lá, como uma massa de bolo em que não existem formas, mas existem consciências ali. Consciências individuais, cada uma vivendo um determinado momento, uma determinada ilusão. Essa massa de bolo que você faz, filha, foi o que eu falei semana passada. É o amor. É o amor que é a massa, a matéria. E
não existe espírito, cada um vivendo a sua ilusão. Existem espíritos vivendo a realidade, tendo a ilusão de outras ilusões, de outras consciências. A realidade é o espírito amando. Essa massa de bolo com espíritos com consciência de estarem lá dentro. Só que estão tendo a ilusão de não estar. Mas então. Que foi, filha? O quê? A filha está dizendo besteira e ilusão do espírito de assar que está onde não está. Sim, e a ideia é exatamente isso, que você considere toda a ilusão besteira. Para quê? Para vocês poder apagar ela. O problema é quando se dá valor à ilusão. Quando se dá valor, isso é precioso, isso eu queria, isso eu gostaria, isso tem que acontecer. Aí você dá valor à ilusão. Olha que besteira. O Renato está fazendo uma pergunta que eu já lhe fiz, Joaquim, não sei se semana passada ou retrasada. Você nos dá o conhecimento do qual não podemos utilizar. Por que nos dá, então? Eu, particularmente, Renato, eu acho que ele nos dá o conhecimento de que nós não temos conhecimento nenhum. Entendeu? Pior, filha. Pior. Além de lhe dar o conhecimento para lhe mostrar que você não tem conhecimento nenhum, sempre de um jeito que lhe diz, você não pode alcançar o conhecimento que eu estou falando. Veja, o grande problema, Gi, é que vocês só olham para fora. E quando olham para fora, esquecem de olhar para dentro. A filha acabou de falar que meteram o espírito de dar valor a essas ilusões. Sim, mas não é o que vocês fazem. Vocês não dão valor à família, valor a apego, valor a dinheiro, valor a isso, valor aquilo. Que meteram espíritos. Mas por que você não consegue ver isso em você? Porque você está preocupado em saber a evolução do espírito, quando você não é espírito para evoluir. Por que você não consegue ver isso em você? Porque você está preocupado em saber quais são as outras 6 consciências. Como é o universo na realidade. Todos estes 10 anos de trabalho que tem um único objetivo, e eu sempre disse isso, fazer vocês pararem de olhar para fora, de querer buscar o que vocês não têm condição de conhecer. Por quê? Porque isso não pertence ao mundo de vocês. Para que vocês comecem a prestar atenção em vocês mesmos. Prestar atenção no sentido de... Vou usar uma palavra, por favor, não me entendam mal. No sentido de ser inteligente. Você diz que não quer chover, mas chove. Por quê? Porque você não olha o sofrimento começando em você para cortar o mal pela raiz. Porque você está atento ao outro. Você está esperando o outro fazer para você ficar feliz. Vocês precisam, eu já disse isso, vocês precisam ser zelosos com a sua felicidade. E vocês não têm o menor zelo com a sua felicidade, porque não olham para vocês, não vivem para vocês, vivem para o mundo, vivem para o mundo espiritual, vivem na boca da elevação. Você vai morrer. Então por que se preocupar com o dia de amanhã? Parem com essa boca e comece a olhar para dentro. Por que eu estou chofendo agora? Olha, eu estou chofendo o cara disso, mas eu sou muito beta, não sei que tudo isso é ilusão, não sei que tudo isso um dia passa. Para que eu vou ficar aqui me martirizando? É sempre isso, filhos. É por isso que nós fez esse trabalho todo, para chegar a esta conclusão.
O único universo que existe para você, é sua vida. Não há outro universo para você viver. Você precisa entender, não é o céu, não são as estrelas, não são o planeta. Você precisa entender você. Você precisa saber por que você sofre, por que você tem prazer, por que você perde a paz. Se você saber por que você perde a paz, como é que você vai cortar o mal? Como é que você vai cortar o que lhe tira a paz? Pai Joaquim, você disse que nós não temos condições de entrar em contato com esse espírito que nos usa aqui como escravos, né? Certo? Então você manda um recado lá para esse espírito que me comanda, ou que tem a ilusão de que eu existo, que eu já estou cansada, para ver se ele toma uma decisão aí, uma solução mais rápida, porque eu já estou de saco cheio de ser marionete dele, que ele deu um jeito nisso aí. Fia, só tem um grande problema. Você não pode entrar em contato com ele. Então, vamos dizer assim, como você acha que você é capaz de fazer algumas coisas, fique de saco cheio com o que acontece com você e comece a agir em você para eliminar as causas do que acontece em você, com você. E que essa história do espírito que está fazendo, isso não pertence ao seu mundo. O seu mundo é você, aqui e agora, com as coisas que lhe cercam, com as pessoas que lhe cercam, com a situação que lhe cerca. E tente, nessas pessoas, nessas coisas, neste mundo, agir para você estar bem. E é o que eu sempre lhe disse, minha filha, eu vou dizer isso mesmo sem perguntar para você, porque isso está em quase toda a palestra. Eu sempre disse, eu não estou preocupado com o que você faz, mas com a capacidade de sofrer pelo que você faz. E a capacidade de sofrer pelo que você faz existe porque você não corta o mal pela raiz. Alta cujação e pelar dos outros, e pelar do mundo, e pelar das coisas. Sempre é isso. E vocês, de como vive para fora, você que eu estou falando são todos. Vivem para fora, ficam impelando o outro se mudar para acabar com o seu sofrimento. Isso nunca vai acontecer. Você tem que acabar com o seu sofrimento. Como? O que lhe causa sofrimento? Esperar que o outro asa de um jeito? Pare de esperar, que aí você não sofre. Zirinha, então tudo isso que vemos, os planetas, etc., são ilusões do Espírito Deus? Não, tudo isso é o seu universo, é você que está vendo, faz parte da sua vida, não de Deus. Agora, faz parte como estrela no céu, não como planetas. Servem muito bem para você fazer uma seleta, isso se fazia muito no meu tempo. Para você, a lua dos namorados. A única coisa que a lua serve é para agir no seu universo. E como lua dos namorados, ela é até bonita. Agora, na lua tem espírito, como é a lua, qual é a marcha, isso não interessa para vocês. MG Couto. Porque os espíritos dizem nas reuniões, você precisa trabalhar mediunicamente. Por isso que você tem certos tipos de problemas, etc. E se eles não dizem, você ouve. Isso faz parte do seu universo. Se isso lhe traz prazer ou dor, asa para que isso não traga prazer ou dor. O espírito que você diz que fala com você, não existe. Existe o seu universo que é formado por você. Não é ele que fala, é você que ouve. E agora se entende quando eu digo que todos os egos existem apenas dentro de cada ego e não fora.
Zirinha. Então, pai Joaquim, o que estamos fazendo aqui? Se não há nada para fazer nem aprender. Por que você está aqui se não há nada para fazer? Para tentar deixar de fazer. Você diz que não há nada para fazer, mas você quer fazer. Vocês de quando vem para cá, vem com uma intenção, vem com uma vontade, vem com desejo, vem com uma paixão. Vocês estão aqui para ouvir. Pare de buscar essas coisas. E asa onde você acha que pode agir. Em você mesmo. Guto. Cada um tomar conta do seu universo não seria um egoísmo camuflado? Mas, Mocho, vamos deixar uma coisa bem clara. Eu vim deixando e cheguei a uma farsa de ilusão. Nesta ilusão, todos são egoístas. Use pelo menos o egoísmo em benefício próprio de paz, não de ser egoísta, não de ganhar. Se quando você estiver em paz, se não tiver prazer e dor, você não estará ofendendo ninguém. Então o seu egoísmo não vai zelar perda para ninguém. Então não zela ganho para você. Às vezes, eu no trabalho Monita, falei isso. Para se atingir o monismo é primeiro preciso ser dualista, compreender o dualismo. E para ser universal é primeiro preciso ser egoísta. Compreender o egoísmo e usar o egoísmo sem ser para ganhar. Marco Marx faz um comentário interessante. Sempre achei que tivesse que entender essas coisas. Cheguei aqui achando que pai Joaquim pudesse dar essas respostas e cheguei a uma conclusão. As respostas estão aí. Só que não estão sendo faladas na nossa língua. É som divino. Vou procurar a tecla SAP aqui no Pautalk. Ô Maria, das duas, uma. Ou eliminamos outras fontes e tanto puxar de um lado e empurrar do outro, a corda ainda arrebenta. Marco Marx, pai Joaquim, você é um herói. Não se cansa nunca de dizer as mesmas coisas 20 vezes. Que karma, hein? Brincadeirinha. Moços, o que eu estou falando não é novidade. Buda ensinou isso. É o nobre caminho o outro. Com paixão correta, com esforço correto, com atenção plena correta. Se tiver a pergunta, daqui a pouco você faz, viu, filha? É só para me completar. O que de mais chagado. Fala direito, filha. O de mais chagado. Sagrado? Eixo. Sagrado. O de mais profundo. Que qualquer um pode ensinar a vocês. É isso que nós acabou de falar. Não existe o universo fora de você. O universo está dentro de você. Eu disse pro moço, marido vive com a mulher, mas não vive com a mulher de fora, mas com a mulher que está dentro dele. Então a mulher não existe lá fora, existe dentro dele. Pai convive com o filho, mas não o filho que está fora com o filho que está dentro. Tudo que você tem percepção, tudo que você tem contato está dentro de você. Então você é um universo completo. E fora de você não existe nada. Assim como eu disse, não existe universo fora do espírito.
Não existe. O universo fora de você. Sem você compreender lixo, sem você entender lixo, nada pode ser feito. Você é o todo universal, seu todo universal. Não adianta você prestar atenção no outro, porque o outro que você está prestando atenção, o outro externo, não é o que está dentro de você. Você tem que compreender lixo. Fora de você não há nada. Tudo existe no mundo mental, dentro de você. O universo universal real que você pode viver é o que está dentro de você. Sabe, não se preocupem com mais nada. Porque mais nada existe. Atenção plena em você mesmo. Concentração em você mesmo. Para poder viver este mundo que está dentro de você. Com consciência do que está vivendo. Na verdade, essas conversas com os seres humanos foram 3 palestras. E quando nós falamos lá atrás da felicidade, nós disse isso. Atenção plena aos seus pensamentos. Porque este é o universo que você vive. É ali que está a pessoa má. A pessoa feia. A pessoa gorda. A pessoa magra. É dentro de você que estão as coisas. Não fora. Porque a mesma pessoa que você vê como gorda, em outro universo, não é gorda. A mesma pessoa que você vê como magra, em outro universo, não é magra. A mesma pessoa que você chama de monstro, em outro universo, não é monstro. Então, novamente falando, a conclusão de todos esses dias de conversa. Viva atento a você mesmo, sabendo que tudo só existe dentro de você, para que, já que você acredita que possa ir, asa dentro de você mesmo. E agora, que se sucedem sem marcar tempo. Na hora que você se concentrar no aqui e agora, e parar a sua busca de futuro, você vai ver quanta coisa você tem para viver agora, que você está perdendo, querendo viver um futuro que não vai chegar. E só para completar, filhos. A partir de agora, nós vai estar aqui só para responder perguntas. A única coisa que eu espero, o tema vai ser livre, né? Mas a única coisa que eu espero é que vocês me perguntem no sentido de ajudar você a vencer você. Não no sentido de querer saber espírito, evolução espiritual, de universo. Porque isso não faz parte do seu universo.
Se nós vai passar, ao invés de fazer de toda semana, nós vai passar a fazer semana sim, semana não. Só para isso. Só para nós de conversar. Isso aqui, olha, isso me causa sofrimento. Como é que eu posso me libertar disso? Só que eu prestei atenção em mim e vi que eu sofro por causa disso. Me ajude a me libertar disso. Já faz muito tempo que eu já disse que eu não gosto de parte técnica. Por isso. Porque não dá para explicar para vocês as outras ilusões e a própria realidade real. Porque isso não faz parte da sua realidade. Então se eu voltar aqui, de semana sim, semana não, a disposição de vocês para isso. Para nós conversar sobre o universo universal de cada um. Se você tochar o seu problema, nós vai poder ajudar. E pode ter a certeza que quando você tochar, alguém vai identificar nele. E vai estar ajudando outros. Se alguém precisar, durante esses 15 dias, de orientação, de ajuda, nessa vivência do seu próprio universo universal, se manda mensagem. Se eu venho a filha ler para eu dou a resposta. Já tem uma pessoa que mandou esta pergunta. Isso eu vou responder. Agora, de ET, de fim do mundo, de como é a seta consciência, a quinta, como é que acontece. Essas coisas me desculpem, mas depois do que nós conversamos hoje, e com a conclusão de que o universo que você pode viver é você mesmo, eu vou ter sempre que repetir, isso não pertence a vocês. Tá certo? Então que vocês fiquem com a paz do Deus, que vocês estejam na paz, e podem contar com esse amigo, para talvez a mais difícil coisa que você tem para fazer. Porque buscar compreender o universo, você vai procurar um médico, ler um livro, e essa que sabe. Mas resolver sua vida, para você é tão difícil. É a pior batalha. Vencê-la você mesmo. Reconhecer-se. É como diz o Cristo, você lava o copo por fora, mas não lava por dentro. Vamos agora, ao invés de se preocupar em lavar o copo por fora, começar a limpar por dentro. Porque você não sabe que dia a ola vai cegar aquele dia. Como ensina o Cristo. Você não sabe o dia que o ladrão virá. Então que vocês fiquem com a paz do Deus, tá certo? E moço, só uma coisa este moço que falou da vida, da transitoriedade, do não ter continuidade. Essa consciência é muito importante para poder você vencer você mesmo. Porque você não vive com essa realidade. Você vive acreditando que vão estar vivos para todo sempre.